Gênesis capítulo 39. Aleluia. Nós estamos muito alegres nesta noite. Deus está presente no nosso meio. Há unção de Deus aqui sobre a nossa vida, e com certeza Deus vai fazer algo tremendo nas nossas vidas. Eu peço que os irmãos continuem orando pela vida da missionária Nélia. Ela foi ali uma viagem ali em Brusque, né? Em Santa Catarina, mas já está voltando. Hoje à noite ela já está aí, daqui a pouco ela está chegando, e eu vou ficar muito contente, né? Eu principalmente. Aleluia, graças a Deus, né? Muito bem. Diz assim, irmãos: então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então me disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que seja bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alto me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então me disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Amém? Aleluia. Podeis tomar seus assentos, irmãos. Bendito é o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero que você preste bastante atenção nesta palavra, nesta noite, porque é uma palavra profética. Amém? Eu quero trazer aqui nesta noite para os irmãos uma palavra profética, tá certo? Da parte de Deus, né? Da parte do Senhor nosso Deus. Acredito que todos os irmãos conhecem muito bem este texto, esta história a respeito da vida de José, né? Tem aquele hino, o governador do Egito. Depois eu vou pedir para o Sebastião cantar ele, né? Sebastião canta e toca ele muito bem mesmo, irmãos. Aleluia. Vocês depois vão ouvir o governador do Egito. Mas, irmãos, veja só que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, como Deus, Ele age na nossa vida, tá certo? Deus tem as suas maneiras de agir.
Os irmãos sabem muito bem que este homem, este José, ele foi um homem que foi vendido pelos seus irmãos, né? Foi vendido pelos seus irmãos, os amalequitas, os ismaelitas, né? Eles iam passando e eles o tiraram de dentro de um poço e o venderam. E por conseguinte, né? Ou seja, logo assim, né, mais adiante, esse homem também foi vendido a Potifar, tá certo? E a Bíblia, ela diz, irmãos, que tudo, em tudo e em todas as causas e em tudo que este homem ele colocava as suas mãos, certo? O Senhor abençoava de maneira poderosa, tanto que a Bíblia diz que lá na casa de Potifar, certo? Potifar entregou tudo nas mãos daquele homem, colocou tudo nas mãos dele, toda a sua casa, toda a sua fazenda, certo? Porque sabia que Deus estava com ele, que Deus, ele era com ele. E isto quer dizer, irmãos, quer falar a respeito da importância, né, de nós, irmãos, sabe, termos como pessoas ao nosso lado, pessoas que são de Deus realmente, amém, irmãos? Pessoas que são de Deus realmente, pessoas que Deus está com as mãos estendidas sobre a vida desta pessoa, porque quando as pessoas que estão ao nosso lado, sabe, elas são de Deus, irmãos, tudo na nossa vida, irmão querido, tudo progride, tudo cresce, tudo vai avante, sabe? Tudo toma uma proporção, irmão, que vai além das nossas expectativas. Por quê? Porque são pessoas, irmãos, positivas, não estou falando de pensamento positivo, são pessoas que pensam positivo, são pessoas, irmãos, que são animadoras, tá certo? Né? E que nunca vão dizer para você, em qualquer circunstância da sua vida, né, para que você possa retroceder ou voltar atrás, mas elas vão sempre estar te animando, vão sempre estar dizendo para você: olha, prossiga, vá avante, né? Caminhe um pouco mais, tenha paciência, alguma coisa vai acontecer, Deus vai fazer algo, Deus vai realizar alguma coisa na sua vida, então não desista. É importante, irmãos, nós temos pessoas assim do nosso lado, sabe? Pessoas que estão sempre nos animando, pessoas que estão sempre nos projetando, irmão, um pensamento de que realmente nós vamos alcançar aquilo que nós estamos almejando, irmãos queridos, aquilo que nós estamos desejando. E a Bíblia, ela diz, irmãos, que este homem, este José, ele era um homem desta maneira. Todo lugar, irmãos, todo lugar, certo? Na casa de Potifar, a única coisa que Potifar não colocou nas suas mãos para que ele pudesse comandar, para que ele pudesse administrar, para que ele pudesse fazer, irmãos queridos, né, conforme estava no seu coração, a única coisa foi a sua mulher, tá certo? A única coisa que o Potifar não colocou na sua mão. Mas acontece, irmãos queridos, que quando aquela mulher, ela viu que aquele moço, ele era formoso, ele era belo, e que tudo em que ele colocava a mão, irmãos, né, progredia, crescia. Então a Bíblia fala que ela quis alguma coisa com ele, mas como ele tinha um compromisso, irmãos queridos, com Deus em primeiro lugar, e depois com aquilo que ele estava fazendo, com aquilo que ele estava realizando, então a Bíblia diz que ele fugiu, irmãos, né? Largou a sua capa, foi acusado, certo, injustamente, foi parar no cárcere, mas mesmo lá dentro do cárcere,
irmãos, mesmo dentro do cárcere, a Bíblia, ela diz, irmãos, que o carcereiro colocou toda a carceragem, ou seja, todos os presos, né, nas mãos de José, e José achou graça, certo, diante dos olhos do carcereiro. Meu irmão, sabe por que Deus te trouxe aqui nesta noite? Sabe por que Deus nos reuniu aqui nesta noite, irmãos queridos? Sabe por que Deus nos trouxe aqui nesta noite, nos reuniu aqui neste lugar, irmãos? Porque para que nós pudéssemos ouvir do Espírito Santo de Deus, irmãos, que não importa a situação que eu e você estejamos atravessando, não importa. O importante, irmãos, é nós acharmos graça diante dos olhos de Deus, irmãos. Isto é que é importante na nossa vida. Não importa, veja que a Bíblia, ela diz, irmãos, que este homem, ele estava preso, estava encarcerado. Mas lá dentro do cárcere, lá dentro daquela situação, irmão, contrária a tudo que ele queria viver, a Bíblia diz, irmãos, que ele, aleluia, ele achou graça diante dos olhos do carcereiro. Meu irmão, talvez você tenha entrado aqui nesta noite, sabe, aleluia, e está vivendo uma situação complicada, uma situação difícil, uma situação em que você olha e até mesmo você pensa assim: mas eu estou nesta situação injustamente, eu estou sendo injustiçado, eu estou neste lugar, nesta posição injustamente. Irmão, eu quero dizer para você nesta noite: o justo juiz, o advogado dos advogados, ele está aqui, aleluia, para cuidar da minha e da tua causa. Quantos creem isso? Levante a mão da glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui, aleluia, para cuidar da minha e da tua causa. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia, irmãos queridos, ela continua dizendo o seguinte: que quando este moço, este jovem, ele estava dentro daquela prisão, encarcerado, juntamente com outros presos, mas vivendo em uma situação, irmão querido, quem sabe privilegiada, porque ele havia encontrado graça diante dos olhos do carcereiro. Mesmo ali dentro, irmãos queridos, ele não estava no lugar em que ele gostaria de estar, ele não estava na situação em que ele gostaria de estar. Mas a Bíblia não diz que em nenhum momento, irmãos, este homem, ele murmurou, ele reclamou, ou sequer ele culpou Deus, irmãos, por estar naquela situação, e nem tampouco falou mal dos seus irmãos. Meu querido, aleluia, a Bíblia diz o seguinte: que em tudo nós temos que dar glória. Irmão, sabe qual é o segredo da nossa vitória? É dar glória, irmão. Dar glória, aleluia, dar glória, aleluia, é glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quando nós glorificamos o nome do Senhor nosso Deus, irmãos, Ele, aleluia, se compadece de nós, irmãos, e nos arrebata de toda e qualquer situação contrária. Você crê nisso? Dá glória ao nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Da calabanta caia sépia, no que terrescia, na bandia caia súpia, aleluia. Porque eu estou dizendo isto nesta noite, irmão querido, porque o Espírito de Deus, irmãos, Ele conhece, sabe, a minha e a sua situação, a situação em que nós estamos, o que nós estamos atravessando, o que nós estamos enfrentando. Mas uma coisa é certa, irmãos queridos, veja que coisa tremenda, e lá dentro deste cárcere, dentro desta situação, irmãos, duas pessoas tiveram dois sonhos, entendeu? Dois sonhos distintos, dois sonhos diferentes, irmãos. Um era o copeiro-chefe. O que era o copeiro-chefe? O copeiro-chefe, irmãos, era aquele homem que tomava o vinho antes
de entregá-lo ao faraó, antes de entregá-lo ao rei que seja, aleluia. Por quê? Porque naquela época, né, muitos queriam, quando alguém queria tomar o trono, tomava através de envenenamento, ou através de uma guerra, ou através da exterminação de toda a família, aleluia. E eu louvo ao Senhor, irmãos queridos, quando eu vejo aqui a nossa irmã Fátima, né, testemunhando da bênção, quando eu vejo a mãe da Renata, eu não lembro o nome dela agora, aleluia, contando aqui sobre a sua vida e todo o restante da família aqui unido, irmãos, e vocês agradecendo a Deus, irmãos, por causa desta união, por causa deste mesmo pensamento em prol da obra de Deus. Eu louvo a Deus, irmão querido, e tenho certeza, irmão, que isto é coisa de Deus, porque só Deus que pode unir uma família desta forma, aleluia. Do contrário, irmãos queridos, o que é que a gente contempla por aí? A gente contempla pai para um lado, filho para o outro, mãe para outro lado, aleluia, e assim a família completamente destituída. Mas quando a gente encontra uma família, irmão, que está, aleluia, voltada para a causa de Deus, para a obra de Deus, irmãos, o que é que a gente entende? Entende, irmão querido, que assim como este homem, copeiro-chefe, padeiro-chefe, irmãos, aleluia, vocês também têm um sonho, e os sonhos, irmãos queridos, eles podem ser sonhados, aleluia, em qualquer lugar e em qualquer situação, irmão, aleluia. Mesmo que você esteja atravessando uma situação completamente complicada, não deixe de sonhar. Sonhe, continue sonhando, continue sonhando, irmãos queridos, continue sonhando, porque Deus é quem realiza sonhos, irmãos. É Deus quem realiza os sonhos, irmãos. Nós podemos sonhar, nós temos que sonhar com toda a nossa família, sabe, na presença de Deus. Temos que sonhar com a nossa igreja, irmão querido, estabelecida, constituída, com os obreiros que Deus tem para levantar neste lugar. Nós temos que sonhar, irmãos, com a realização da obra de Deus, com as almas. Temos que sonhar, aleluia, com faculdade, com carro do ano, casa. Temos que sonhar, irmãos. Sabe por quê? Porque, irmãos amados, é Deus quem realiza os sonhos. Se você tem um sonho, irmão, não desista dele. Se você desistiu do teu sonho, ou por algum motivo você já pensou que ele está morto, né? O Senhor que ressuscita morto está aqui nesta noite para ressuscitar o teu sonho. Mas a Bíblia, ela diz o seguinte, irmãos queridos, que quando este copeiro-chefe, que era o homem que entregava, sabe, o vinho, o copo na mão de Faraó, ele sonha, aleluia, e ele conta aquele sonho para José. José então diz para ele o seguinte: olha, o significado deste sonho é o seguinte: daqui a 3 dias você vai ser reintegrado, você vai estar entregando novamente o copo na mão de Faraó. Irmãos, e eu quero parar aqui um pouquinho, sabe, aleluia, e falar a respeito destes 3 dias. Irmãos, 3 dias, irmãos, é um número de dias, irmãos, muito poderoso. Em 3 dias, irmãos, Jesus foi crucificado.